Bom dia a todos. Nessa aula eu resolvi gravar uma videoaula porque eu achei que ia ficar um pouco mais didático se eu conseguisse mostrar aqui graficamente para vocês o que eu quero que vocês entendam, certo? Então, essa é uma aula que nós vamos ver sobre distribuição eletrônica, ok? Então, a gente entendeu um pouco sobre o átomo, né? A gente viu que o átomo possui um núcleo e uma eletrosfera. Isso já foi determinado lá por Rutherford, né? E se manteve até os dias atuais. A gente até hoje, né, vê o átomo como tendo essas duas partes, né? Um núcleo e uma eletrosfera. O núcleo possui algumas partículas. Isso nós vimos nas últimas aulas, né? Então, a gente viu que o núcleo possui prótons e nêutrons, né? E que os elétrons ficam, na verdade, na eletrosfera. A eletrosfera, né, como viu Bohr, né, então hoje o Rutherford teve Bohr. O Bohr falou o quê? Falou que os elétrons ficavam na eletrosfera, mas em camadas específicas de energia, né? Nós iríamos chamar essas camadas por letras, né? K, L, M, N, O, P e Q, certo? Então, um elétron pode ter até 7 camadas eletrônicas, né? 7 camadas onde nós podemos encontrar os elétrons. Mas como nós vimos também, a gente viu que cada átomo possui um número diferente de elétrons, né? E esses elétrons, eles não estão de qualquer forma, eles não estão de forma aleatória em volta do núcleo de um átomo, né? Eles estão, na verdade, dentro dessas camadinhas de eletrônicas, ok? Mas para a gente saber como é que esses elétrons estão nessas camadas de elétrons, a gente precisa saber fazer a distribuição eletrônica, que nada mais é do que a distribuição desses elétrons ao longo dessas camadas. Tudo bem? Então, a gente tem que entender algumas nomenclaturas e algumas coisinhas para que fique bem fácil a gente fazer essa distribuição. Não é complicado, mas a gente precisa ter bastante atenção e entender bastante os termos, né, para que não fique confuso, ok? Então, vamos tentar olhar aqui para o átomo, né? Então, eu vou aqui focar aqui no desenho que eu fiz, né? Então, aqui nós temos, né? Eu desenhei aqui, né? Fiz aqui uma tabela onde nós temos as camadas, como eu falei para vocês, ó, um átomo é dividido no núcleo e na eletrosfera, certo? Então, o núcleo, ele possui, né, os prótons e os nêutrons, e os elétrons, eles vão estar na eletrosfera. Como nós vimos com o átomo de Bohr, a eletrosfera ela é constituída de camadas, né? Então, os elétrons eles só podem estar orbitando em órbitas específicas que nós vamos chamar de camadas eletrônicas. Existem até 7 camadas eletrônicas, que nós também chamamos por letras, começando pela letra K, indo até a letra Q, né? Então, a primeira camada depois do núcleo é a K, depois a segunda camada é a L, a terceira é a M, a quarta é a N, a quinta é a O, a sexta é a P e a sétima é a Q, certo? A gente pode denominar essas camadas por letras, né? Ou também ao invés de chamar de camada, a gente chama de nível, né? Se a gente for falar que é nível, é a mesma coisa, tá, gente? Mas existem essas duas formas de especificar onde estão os elétrons. Se a gente for chamar de nível, a gente fala por número, né? Então, vai de 1 a 7, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tá? Mas é a mesma coisa. Você pode usar ou as letras K, L, M, N, O, P e Q, ou os números, certo? Então, vamos ver aqui direitinho, ó. Aqui, eu fiz uma tabela. Então, aqui eu coloquei as camadas, né, com as letras K, L, M, N, O, P e Q, certo? E também a mesma coisa, só que chamando por números, né, que a gente vai chamar de nível. Nível 1, nível 2, nível 3, 4, 5, 6 e 7, certo? Isso aqui é o número máximo de camadas que um átomo pode ter, ok? Não quer dizer que todos os átomos vão ter todas essas camadas ocupadas.
o que vai determinar quantas camadas um átomo possui, ou quantas camadas ocupadas ele possui, é o número de elétrons que ele possui. Então, na camada K, em cada uma dessas camadas tem um número máximo de elétrons que ele consegue carregar, tá? Isso é determinado por questões quânticas que não cabe a vocês entenderem nesse momento, mas cada camada tem um número máximo de elétrons, não consegue colocar mais do que aquela quantidade de elétrons, é isso que significa. Então, a primeira camada, que é a camada K, essa aqui que vem logo depois do núcleo, ela comporta até 2 elétrons, certo? Eu não consigo colocar 3 elétrons aqui, certo? Se um átomo tiver até 2 elétrons, ele vai ter até a camada K ocupada, certo? Mas se ele tiver 3 elétrons, esse último elétron, ele não, o terceiro elétron não vai poder ficar nessa camada. Então, necessariamente, ele terá que estar na próxima camada, que é a segunda camada, a camada L, tá? A camada L suporta até 8 elétrons, não aguenta mais que 8, ok? A camada M suporta até 18 elétrons, também não suporta mais do que 18. A camada N até 32 elétrons, a camada O até 32 elétrons também, a P 18 e a Q 8. Né? Então tem um aumento e depois volta a diminuir. Isso tudo foi determinado por questões quânticas, tem motivo pelo qual tem esse número máximo de elétrons, mas nesse momento o que a gente precisa saber é isso, tá? Que cada camada possui um número máximo de elétrons que ele comporta, tá? Então, eu não vou conseguir colocar mais do que 32 elétrons na camada N, certo? Eu não posso colocar mais do que 8 elétrons na camada L e assim por diante. Menos eu posso colocar. Pode ser que tenha 5 elétrons numa camada L, tá? Talvez ainda esteja um pouco estranho da gente entender, mas porque a gente ainda não viu nenhum exemplo propriamente, Mas assim que a gente entender os exemplos, vai ficar um pouco mais simples. Valendo. Então, eu trouxe aqui exemplo para ficar um pouco mais compreensível, Então, aqui nós temos o átomo de carbono. Carbono é um dos elementos da tabela periódica, Se você olhar lá na tabela periódica, você vai ver que ele tem esse numerinho aqui de cima e esse número de baixo. O número de cima significa o número de massa, E o número de baixo significa o número atômico. O que a gente vai precisar aqui nesse momento é só o número atômico, tá bom? Então, o número atômico é esse número de baixo. O que significa mesmo o número atômico, O número atômico significa o número de identidade de um átomo, É o número de prótons que um átomo tem. Então, o número atômico que a gente representa pela letra Z é igual ao número de prótons que um átomo tem, certo? Então, eu sei que o carbono possui 6 prótons, legal? Ele tem 6 prótons, o número atômico dele é 6, então ele tem 6 prótons. Simples assim, isso a gente já tinha entendido. E esse átomo é um átomo neutro. Se ele tivesse carga, teria algum valorzinho aqui na frente. Como não tem nada, significa que ele está neutro. Lembra, quando um átomo está neutro, significa que o número de prótons é igual ao número de elétrons, porque o número de cargas positivas é igual ao número de cargas negativas. É igual ao número de cargas negativas. Então, ele fica neutro no final, certo? Então, se o número de prótons dele é 6, então isso significa que o número de elétrons também é 6. Então, esse átomo aqui de carbono tem 6 elétrons, tá? Tudo isso para a gente tentar entender e visualizar mais ou menos como é que seria o átomo de carbono, caso a gente pudesse visualizar. Como a gente não pode ver o átomo, a gente pode minimamente esquematizar como é que ele seria, Então, o átomo de carbono, então, tem um núcleo. Nesse núcleo vai ter os 6 prótons, Tá aqui no núcleo, eu não representei, só representei o núcleo aqui. E o que a gente está vendo nesse momento, que está mais importante nessa parte da matéria, é justamente esses elétrons na eletrosfera, Então, o átomo de carbono possui 6 elétrons. Só que esses 6 elétrons, a gente não pode colocar ele de qualquer forma na tabela, Na tabela não, nas camadas,
Como a gente viu aqui, ó, cada camada tem um número máximo de elétrons, né, que o átomo comporta, né? Então, o átomo de carbono, ele não tem todas essas camadas, né? Ele vai ter algumas camadas, cada camada com um valor de elétrons, né? Então, o carbono, ele possui 6 elétrons, então ele tem, na primeira camada, que é a camada K, aqui, ó, 2 elétrons. Ainda faltam 4 elétrons, certo? Esses outros 4 elétrons não podem estar na camada K, porque a camada K comporta até 2 elétrons. Eu não posso pôr mais do que 2 elétrons aqui nessa camada. Então, os outros elétrons estão na camada L, ok? Essa é a camada L e ela possui 1, 2, 3, 4. Então, a distribuição eletrônica por camadas do carbono é camada K com 2 elétrons, camada L com 4 elétrons, certo? Então, essa é a distribuição por camadas do carbono, tudo bem? Muitas vezes a gente vai precisar saber como é que esses elétrons estão distribuídos em torno desse átomo, vai ser importante. Por isso a gente precisa saber fazer essa distribuição, ok? Então, né, nós vimos aí o exemplo do carbono, né? Mas a gente ainda precisa entender mais algumas coisas, né? Nós vimos que, né, o átomo possui um núcleo, os elétrons ficam na eletrosfera, eles não estão de forma aleatória, né? Eles estão distribuídos de uma certa forma em cada uma dessas camadas, existe um número de elétrons que a gente vai colocar em cada uma dessas camadas, né? Mas tem mais uma coisa que a gente precisa saber. Dentro de uma camada eletrônica, por exemplo, aqui dentro da camada K, nós temos ainda pequenas subcamadas. É como se fossem umas camadinhas bem fininhas dentro da camada K. Então, a camada K é uma camada maior e dentro dela nós vamos ter algumas subcamadas. Dentro da camada L nós vamos ter outras subcamadas e assim por diante, certo? Essas subcamadas, né, que são subcamadas ou subníveis, tá? Então, assim, do mesmo jeito que a gente chama, né, a camada de nível, a gente chama a subcamada de subnível. Esses subníveis, né, que são pequenos níveis dentro de um nível maior, né? Então, os subníveis são denominados por letras, ok? Nós vamos ter subnível do tipo S, subnível do tipo P, subnível do tipo D e subnível do tipo F, ok? Então, e cada subnível de energia possui também um número máximo de elétrons que ele comporta, né? Cada nível, né, cada camada, ou nível, né, não possui um número máximo de elétrons. Então, aqui o nível 1 tem até 2 elétrons, o nível 2 até 8, o 3 até 18 e assim por diante, ok? Os subníveis, essas subcamadinhas que está dentro de cada camada, também vai ter um número máximo, né? Então, o subnível do tipo S suporta até 2 elétrons. O subnível do tipo P até 6 elétrons. O subnível do tipo D até 10 elétrons. E o subnível do tipo F até 14 elétrons. Valendo. Nós temos aqui, nessa folhinha amarela, o que nós chamamos de diagrama de Linus-Pauling, certo? À primeira vista, pode parecer um pouco estranho esse diagrama, mas vocês já vão entender que, na verdade, esse diagrama serve para facilitar exatamente isso que a gente estava vendo, né? Então, nós estamos vendo aqui sobre a distribuição dos elétrons nas camadas, né? Esse átomo até que é bastante simples fazer a distribuição por camadas, mas nem todo átomo vai ser assim tão simples quanto o carbono para fazer a distribuição. E nós temos esse diagrama que nos facilita a distribuição por camadas e subcamadas, ou seja, por níveis e subníveis, né? Então, vamos ver. Cada nível ou subnível, cada nível ou camada possui subcamadas, né? Então, aqui na camada K, vou apresentar aqui a camada K, ela tem um subnível do tipo S.
Lembra que a gente viu o número máximo de elétrons que tem cada subnível, né? Então aqui, ó, aqui nós temos o número máximo de elétrons em cada subnível. O S comporta até 2 elétrons, né? Então é por isso que eu coloquei esse numerinho aqui em cima. Esse numerinho em cima significa o número máximo de elétrons que esse subnível suporta, né? Então aqui na camada K eu tenho um subnível só, que é o subnível do tipo S. Tudo bem? E esse subnível S suporta até 2 elétrons. Na camada L, nós temos 2 subníveis. O subnível S e o subnível P. Mais uma vez, aqui em cima tem esses numerinhos que é o número máximo de elétrons, tá? Na camada M, nós temos, né, o subnível do tipo S, o subnível do tipo P e o subnível do tipo D. Na camada N, ou nível 4, né, nós temos 4 tipos de subnível. Subnível S, P, D e F. Na camada O, nós também temos 4 subníveis, S, P, D e F. Na camada P, nós temos 3 subníveis, S, P e D. E na camada Q, nós temos 2 subníveis, que é o S e o P. Lembrando, né, que nós chamamos esses níveis ou camadas de K, L, M, N, O, P e Q, mas a gente também pode chamar pelos números, né? Então, nível 1, nível 2, nível 3, nível 4, nível 5, nível 6 e nível 7. É por isso que dentro do diagrama nós temos esse número também, né? Nós temos aqui, ó, 1S2. O que significa isso? Né? Então, aqui é a numeração por nível e aqui é as letras por camada, que é a mesma coisa, tá? Então, aqui, ó, 1S2. O que significa? Significa que eu estou numa subcamada, numa camada menor, dentro da camada K, né? Ou nível 1. Então, dentro do nível 1, eu estou no subnível do tipo S. Esse subnível comporta 2 elétrons. Na camada L, né, no nível 2, ó, nós temos 2 subníveis, o S e o P. Certo? O subnível S com 2 elétrons e o subnível P com 6 elétrons. E assim por diante, ó. No nível 3, nós temos subnível do tipo S, P e D. O subnível S com 2 elétrons, P com 6, D com 10. Tá? Conforme a gente for praticando, né, usando bastante o diagrama, esses valores vão sendo internalizados, ok? Você vai acabar decorando facilmente, certo? Mas então vamos ver só mais uma coisinha aqui, ó. Na camada K, né, no nível 1, eu tenho o subnível do tipo S, certo? E o subnível do tipo S comporta até 2 elétrons, certo? Eu só tenho esse subnível, que comporta até 2 elétrons. Isso significa que o máximo de elétrons que a camada K suporta é 2. A camada L tem 2 subníveis, o P e o S. O P suporta até 6 elétrons e o S até 2, certo? Se eu somar a quantidade máxima de elétrons que comporta em cada subnível, desse nível 2 aqui, vai ser 6 mais 2, que vai dar 8, né? Vou colocar aqui, ó. 2, 6. Na terceira camada, nós temos, ó, 2 elétrons no S, 6 elétrons no P e 10 elétrons no D, né? 10 mais 6, 16, mais 2, 18. Então, o número máximo de elétrons aqui é 18, que é a soma, o resultado da soma dos diferentes subníveis, certo? Aqui na camada, na quarta camada, né, no nível 4, nós temos 2 elétrons no S, 6 no P, 10 no D e 14 no F. Somando tudo isso daqui, você vai ver que 14 mais 10 vai dar 24,
mais 24, mais 2 vai dar 26, mais 6 aqui vai dar 32. Né? Então, se você fizer essa soma, vai dar 32. A mesma coisa no quinto nível, aqui, ó, vai dar 24 mais 2, 26 mais 6, 32. Aqui, ó, no nível P vai ter 10 mais 6 mais 2, que vai dar 18. E aqui no nível Q vai dar 6 mais 2, 8. Então, se você ver, esse diagrama está me dando as informações todas. Está me dando quais são as camadas que um átomo pode ter, quais subníveis nós temos em cada uma dessas camadas. E se você fizer essa soma aqui, você vai ter quantos elétrons você tem em cada uma das camadas, né? Se você olhar aqui, ó, 2, 8, 18, 32, 32, 18 e 8, nada mais é do que esse valor que a gente já tinha visto aqui. Então, esses valores de número máximo de elétrons por camada, ele advém do fato de que cada camada possui subcamadas, e cada subcamada tem um número máximo de elétrons. E se você fizer a soma, vai dar exatamente aqueles números. Certo? Então, esse em amarelo vai ser o diagrama que a gente vai utilizar para fazer as distribuições eletrônicas, certo? Então, vocês podem tentar reproduzir esse diagrama, né? Reproduzir esse diagrama no caderno de vocês, mas olha, vocês podem ver aqui que tem esse diagrama na apostila de vocês, certo? Tá bem aqui pequenininho. Se quiserem fazer um pouco maior no caderno de vocês, vocês tentam copiar. É um desafio aí para vocês, tá bom? E nós vamos entender agora, então, como é que a gente usa esse diagrama. Então, vamos fazer um exemplo de como a gente vai fazer a distribuição eletrônica utilizando, então, o nosso querido, amado diagrama de Linus-Pauling, né? Só fazendo um exemplo que a gente vai realmente entender o que é, como é que a gente faz, né? Então, para que serve o diagrama? O diagrama ele vai ser utilizado, então, para fazer distribuição eletrônica por camadas e subcamadas de cada elemento, de qualquer elemento que você precisar. Qualquer elemento da tabela periódica, você pode utilizar esse diagrama e fazer a distribuição eletrônica. Nós vamos ver como que a gente usa. Então, eu costumo brincar com os meus alunos que esse diagrama é como se fosse um circuito, ok? Então, aqui em preto está escrito aqui cada nível, né? E cada subnível que um átomo pode ter. Só que, se vocês olharem bem, ó, tem essas setas aqui, e elas não estão desenhadas de qualquer forma, elas estão desenhadas na diagonal, certo? Essas setas, elas têm um motivo pelo qual ela está na diagonal, né? E ela tem um sentido, tá vendo que elas estão apontando também todas para baixo. Isso também tem um motivo, né? Isso significa que é como se fosse um circuito, um caminho pelo qual a gente tivesse que seguir. Então, quando a gente for usar esse diagrama, a gente sempre inicia do início, como qualquer circuito que se preze, você sempre começa do começo. E onde que é o começo, Luana? É aqui, ó, no 1S2, tá vendo? Então, a gente sempre começa por aqui. E a gente não pode desviar do circuito. Se eu disser que você tem que seguir um certo caminho, você não pode ir de forma aleatória. Você tem que seguir o caminho. E o caminho é o seguinte, ó, você vai começar do 1S2, e vai seguir o caminho da seta. A seta não está indo para cima, ela está indo para baixo, né? Então, você vai seguir o sentido. Para você continuar o circuito, ó, você tem que olhar que tem um pontilhado aqui. Esse pontilhado está me dando a continuação do circuito. Por quê? Porque você vai ter que passar aqui pelo meio, tá vendo? E descer de novo essa seta. Tudo bem? Porque você não pode subir essa seta e descer essa, subir essa, entendeu? Não pode de qualquer forma. Tem que seguir exatamente a seta, senão você vai errar. Então, é como se fosse um jogo, né? Então, você desce aqui essa seta, passa aqui ó, pelo pontilhadinho, tá vendo? E desce a seta de novo. Passa pelo pontilhadinho, desce a seta de novo, passa, desce e assim por diante, ok? Então, a gente vai seguindo a seta.
num circuito, tudo bem? O jogo é o seguinte, fazer a distribuição eletrônica usando o circuito aqui, que é o diagrama de Linus-Pauling. Nesse caso aqui, do exemplo, nós temos aqui o cálcio, né? O cálcio tem um número atômico 20. A gente vai usar o próprio número atômico para fazer a distribuição eletrônica, certo? Então, o cálcio tem número atômico 20, como ele está neutro, né? Ele tem 20 elétrons, então eu tenho que distribuir os elétrons nas camadas. Como que a gente vai fazer? A gente vai usar o caminho de Linus-Pauling, né? Ou o diagrama de Linus-Pauling. Como é que a gente faz? É como se a gente tivesse um jogo e a gente tem que ir distribuindo os elétrons ao longo do caminho. Então, como eu falei, a gente tem 20 elétrons e a gente não vai fazer de qualquer forma, a gente tem que seguir do começo. Então, cada lugar que a gente passar nesse caminho, a gente dá uma paradinha e coloca o número de elétrons que dá para colocar. Então, aqui, ó, tenho 20 elétrons para distribuir, não tem? Então, eu tenho 20 moedinhas, 20 eletrinhos para colocar aqui, distribuir. Então, eu chego aqui, ó, nesse primeiro ponto de parada, que é o 1s2, que é a primeira camada do átomo. Parei aqui no primeiro ponto, eu olho esse numerinho aqui de cima, gente. Esse número de cima vai me dar o número máximo de elétrons que eu posso colocar nessa parada. Eu não posso colocar mais do que 2 elétrons aqui, né? Eu tenho 20 elétrons para sair distribuindo. Não posso ir de qualquer forma, tem que ir sempre seguindo as setas e ir colocando em ordem, né? Na ordem que você vai chegando, né? Então, cheguei aqui, eu posso colocar até 2 elétrons, tudo bem? Eu não vou colocar os 20 aqui, eu vou colocar 2. Conforme a gente vai colocando os elétrons, a gente vai anotando o que a gente está fazendo. Então, eu vou colocar aqui, ó, 1s2. Eu anotei que eu coloquei 2 elétrons ali, ó. Passei pelo circuito, para não esquecer o caminho que eu fiz, eu já vou anotando do lado, né? Então, coloquei 2 elétrons, né? Mas eu ainda tenho 18 elétrons para distribuir, não são 20? Eu só coloquei 2, ainda falta 18. O que eu vou fazer? Vou parar? Não, eu tenho que continuar até distribuir todos os 20 elétrons. Então, já coloquei 2, beleza. Eu sigo o caminho certinho, não pode seguir qualquer caminho, eu tenho que seguir o caminho certinho, passei aqui no meio, desci, tem uma outra parada, que é o 2s2. No 2s2 eu posso colocar até 2 elétrons, não é? Então, eu coloco mais 2 elétrons e anoto aqui, ó, 2s2, certo? Eu estou aqui, ó, no diagrama, 2s2. Eu coloquei até agora 4 elétrons, ó, 2 aqui e 2 aqui, 4. Então, eu continuo, porque ainda faltam 16 elétrons para serem colocados. Então, eu continuo aqui, dou essa voltinha aqui no circuito e chego aqui na próxima parada. A próxima parada cabem até 6 elétrons, né? Ó, 2p6. Mais uma vez, eu não saio por aí, né, fazendo de qualquer jeito. Eu tenho que seguir a seta, ó, eu não posso subir por aqui, ó. Eu tenho que passar aqui no meio e descer, ó. Então, 2p6. Então, eu consigo colocar mais 6 elétrons. Já coloquei, ó. Vamos somar, ó. 6 mais 2 dá 10, né? Eu coloquei 10. Ainda faltam 10 elétrons, porque no total tem que ser 20, né? Vocês vão fazendo a conta, ó. Eu vou continuar. Passei aqui para o 3s2. Aí eu coloco, ó, 3s2. Até aqui foram 12 elétrons. Ainda falta 8, né? Falta 8 elétrons, então eu não posso parar. Enquanto eu não terminar, eu não vou parar. Então, terminei aqui, continuo aqui, ó. Passo aqui pelo meio, volto. Olha onde eu cheguei, 3p6. Ainda falta 8 elétrons, né? Eu coloco aqui, ó, 3p6. Continuo anotando. Ainda falta quantos elétrons? 2, né? Se estivessem aqui comigo, vocês iam fazer um coro. 2 elétrons, Luana. Então, porque, ó, já tem 10, mais 2, mais 6, 18. Falta 2. Qual que é a próxima parada? 4s2. Olha aqui. Vou colocar esses 2 elétrons que faltam. 4s2. Terminei os 20 elétrons, ó. Se você quiser fazer a conta, para provar que você colocou todos os elétrons, é só você voltar aqui na sua anotação e somar os numerinhos de cima.
Os numerinhos de cima me dão o número de elétrons que eu coloquei. Então, aqui 2 mais 2, 4, mais 6, 10, mais 2, 12, mais 6, 18, mais 2, 20. Então, eu coloquei o número certo e eu segui certinho aqui a linha. Certo? Esse aqui é a distribuição eletrônica por subnível. Tudo bem? Então, distribuição eletrônica por subnível. Essa daqui, que a gente acabou de fazer. Se a gente quiser saber a distribuição por camada, basta a gente organizar esses valores. Ó. Tudo que tem 1 significa que está na camada no primeiro nível, né? No nível 1. Então, no nível 1, eu tenho o subnível 1S2, certo? No nível 2, é tudo que tem 2 grandão atrás, tá vendo? Ó, que veio daqui, ó. Então, eu tenho esses dois subníveis aqui, ó, 2S2 e 2P6. Isso tudo aqui no nível 2, ou camada, né? Aqui é K, L, né? No nível... Deixa eu pôr aqui. No nível 3, é tudo que tem 3. Então, ó, tem 3 aqui, ó, e aqui, né? 3S2 e 3P6. E eu tenho aqui o nível 4, KL. No nível 4, nós temos aqui só o 4S2. 4S2. Com isso, a gente consegue saber, em cada nível ou camada, quantos elétrons tem. Ó. Porque agora aqui, ó, eu distribuí certinho em cada uma das camadas. Então, na camada K eu tenho 2 elétrons. Na camada L eu tenho 6 mais 2, 8. Na camada M eu tenho 8. E na camada N eu tenho 4. Certo? Então, isso significa que eu tenho o núcleo aqui do cálcio. Eu tenho 2 elétrons aqui na camada 2. 8 elétrons na camada L. 8 elétrons na camada M. E 4 elétrons na camada K, se a gente fosse distribuir, né, num átomo imaginário aqui. Ok?